Olá, bem-vindo ao canal Olhar Livros e HQs. Eu sou Ana, psicóloga. Hoje, uma contadora de histórias. Quando eu faço esse quadro, eu costumo ter a árvore, Que aí eu escolho a figura da compreensão que eu tive da história. Mas, como estamos numa época de Natal, eu já montei toda a estante aí. Nesse contexto, nessas histórias que eu vou contar, não vai ter a árvore. Eu vou escolher a figura, vou mostrar para vocês. Posteriormente eu coloco na árvore e mais para frente, quando essa temática mudar, a árvore volta. Ok? Bom, eu vou iniciar um novo ciclo de histórias, tá? Este vídeo ele é o primeiro de inúmeras histórias sobre a obra do quadrinista Sergio Topi, um italiano, que no meu entendimento é um dos maiores quadrinistas que eu já tive o prazer de conhecer. Tanto na excelência das narrativas das histórias, que são curtas, mas são fantásticas, e no desenho, que para mim em termos de grafia do desenho, é um dos melhores. Tá? Então, eu inicio com a coleção Top. Ela se chama Coleção Top. Tá? Nesta, tá? É uma coleção de, por enquanto, 6 volumes. Tá? Eu vou começar com o primeiro, Mas elas são editadas pela editora Figura, que nesse momento de 2024 já vai lançar o 5 e o 6. Mas eu vou com calma, tá? Por enquanto, nessas primeiras gravações, eu vou mostrar o número 1, tá? A coleção ela é do volume 1, que ela se chama América Latina. Eu vou mostrar para vocês. Top, infelizmente, ele faleceu, deixa eu ver aqui, 21 de agosto de 2012. Vou mostrar para vocês. Esse é o Sergio Top. Bem? Bom, então esse é o volume 1, intitulado como América Latina, editada pela editora Figura. Vamos lá. Eu vou fazer uma breve apresentação nesse primeiro vídeo do Sergio Top pelas palavras de Rodrigo Rosa, que é o artista gráfico e editor da editora Figura, tá? E aí ele coloca: um quadrinista italiano, sua narrativa inovadora e arte magistral contribuíram para as HQs evoluírem em expressão artística e conquistaram fãs no mundo todo. A coleção Top é uma seleção com o melhor da produção do artista, organizada em volumes temáticos. Os diferentes povos e culturas da humanidade foram a matéria-prima do universo ficcional de Top, ao longo de suas décadas de produção intensa. Alguns dizeres agora de Círio Inácio Marcondes, que está aqui nessa edição na introdução. O Círio é um crítico de cinema de quadrinhos, professor e doutor pesquisador da Universidade Católica de Brasília. E ele coloca: fosse no México, na América Central ou na América do Sul, Sergio Top, que realiza aqui alguns de seus trabalhos mais autorais, faz uma incursão no coração dessas culturas, através de suas cosmogonias e da sobrevivência de suas tradições no rastro de sangue do colonialismo. Coloca: Top procura representar nesse conjunto de narrativas míticas e ao mesmo tempo de amplificada leitura histórica. Coloca algumas questões. Qual é, afinal, o propósito dessas caravanas de homens e mulheres do passado,
desbravando territórios hostis ou defendendo-se de invasores. Que propósito resta a um povo quando seus deuses são assassinados? O que haveria no ouro e na prata, em sua senha diabólica, que seria capaz de corromper os justos e exterminar os povos? Esses são alguns dizeres na introdução que Ciro Inácio Marcondes coloca nesse primeiro volume. E finalizo nessa pequena introdução com uma frase do xamã e escritor Yanomami Davi Kopenawa. E ele fala: os brancos não entendem que, ao arrancar minérios da terra, eles espalham um veneno que invade o mundo e que, desse modo, eles também acabarão morrendo. Vamos lá. Nesse contexto, eu acredito que o encantamento das histórias, das fábulas, dos mitos, eles são um portal para que nos reconectemos a nós mesmos quando lemos algo que nos toca, algo que desperta em nós, proporcionando uma luz, um caminho, para que conhecemos mais a fundo nós mesmos. Esse é, ao meu ver, um dos grandes tributos dos quadrinhos, onde todo o tempo me deparo com verdades ocultas ou não de mim mesma, me mantendo, na maioria das vezes, alerta sobre motivos, circunstâncias em que meus comportamentos e minhas escolhas se tornam uma realidade. Eu vim iniciar com um conto. Neste livro, este primeiro livro, ele traz 6 histórias que tem a conflituosa relação entre os colonizadores europeus e os povos originários da América Latina como tema central. Dessas histórias, eu vou apresentar 3 em vídeos únicos, que retratam essa temática dita acima. Todas são boas, mas eu escolhi as mais curtas, até pelo tempo, mas todas são dignas de serem lidas e refletidas. Vamos para a primeira? O primeiro conto chama, e aí vocês vão me perdoar porque esse nome deve ser espanhol, alguma coisa assim. É Tzoacotlán, é o nome do conto. Tzoacotlán 1521. E aí eu vou mostrar e vou contar a história para vocês. Deixa eu só ampliar aqui para eu poder mostrar certinho. Olha isso, espetáculo. Vamos lá na história então. Estava chegando cada vez mais perto, como uma águia de morte subindo, os forasteiros claros sentados em suas bestas assustadoras, Montezuma caíra, assim como as suas cidades e os seus exércitos. E eu era o chefe e temia imensamente pelo meu povo. Então fui ao nosso pai, que era muito velho, muito santo, e falava com os deuses. Quematzinho, meu pai, o que devemos fazer? O que dizem os deuses? Não temos que fazer nada. Os deuses estão mudos, porque estão morrendo. Mas eu era o chefe e pensava na minha gente, naqueles que viviam, naqueles que mal começaram a viver, naqueles que viveriam, e eu sentia muita pena deles. Eu era jovem, de grande raça e guerreiro. Eu queria que os deuses nos ajudassem, e Quematzinho, afinal, cedeu aos meus pedidos. E então ele falou, e os olhos eram como o fio de uma lâmina obsidiana. Lembre-se, repito, lembre-se, o que virá, o que acontecerá,
terá sido somente pela sua vontade. Então, ele pegou a bolsa com os cogumelos sagrados e o tabaco e partiu para a zona alta e remota, onde costumava falar com os deuses. Voltou 3 dias depois e me pareceu ainda mais velho, curvado e cansado. Esperei ansioso que ele falasse. Eu estava cheio de temor. Enfim ele falou, e a sua voz rouca de velho soou aterrorizante nos meus ouvidos, como o grande teponactli, que é tambor esculpido em bambu ou madeira, usado no México Central pelos astecas e pelas culturas ligadas a eles. Quando 4 homens o tocam. Os deuses disseram isso. Farão qualquer coisa por nós, mas é pela última vez. Depois, os rostos deles se desviarão de nós. Este é o preço a pagar, a minha vida e a da sua mulher. Fui eu que pedi. E assim, ao amanhecer do dia seguinte, Quematzin veio buscar a minha mulher e foram para o templo. Eu a vi indo embora e ela não se virou, porque não é permitido, e os deuses têm ciúmes do que lhes pertence. Imaginei tudo, imaginei a escada, imaginei o altar e o punhal. Depois, eu não quis imaginar mais nada. E na minha casa vazia, chorei e gemi como um cachorrinho espancado. Tudo tinha que acontecer como sempre. Quando o perigo estivesse próximo, os deuses nos ajudariam, como eles sabiam, e não antes, e assim íamos vivendo. Mas parecia um jogo doloroso. Então houve uma manhã em que as conchas das escoltas ressoaram. Os homens claros e as suas bestas estavam vindo das terras baixas. E quando Quematzin apareceu na soleira da minha porta, entendi que era chegada a hora. E eu quis me apresentar para o meu povo com as minhas armas e os sinais de poder, para que soubessem que, embora eu tenha pedido ajuda aos deuses, queria combater como chefe aquela que eu acreditava ser a minha última batalha. Então partimos, Quematzin e eu, para as solidões das terras altas, onde elas caem na planície, lá onde era a passagem obrigatória para chegar até o nosso povo. Encontraríamos o que os deuses haviam preparado. Alcançamos a parte alta do desfiladeiro e descemos entre os penhascos e chegamos aonde os homens claros deveriam passar. E ali encontramos o presente dos deuses. Eu olhava aquela coisa e não entendia como podia nos ajudar. Então Quematzin falou, não tema. Quando estiverem perto, muito perto, vou pôr as mãos no presente dos deuses e os forasteiros morrerão. Então o barulho daqueles que se aproximavam chegou aos nossos ouvidos, e eu ia ficando cada vez mais forte, até que vimos ao sol, sentados em cima daquelas bestas assustadoras. E vieram avançando cada vez mais, e sentimos a respiração daquelas bestas enormes nos nossos rostos, mas eles não podiam nos ver. E foi então que Quematzin pôs a mão no presente dos deuses.
E de imediato houve um estrondo flamejante e um martelar estridente. Síbilos horrendos, como os de centenas de serpentes, e ouvi a gritaria daqueles homens além das pedras, e depois tudo acabou. Levantei os olhos e vi Quematzin, mas o presente dos deuses não estava mais ali. E quando o toquei, ele caiu. Estava morto. Pagou o preço pactuado. Em seguida, olhei para aqueles homens além das pedras. Era como se centenas de dedos poderosos tivessem sido cruelmente espetados neles. E dos furos das suas vestes de cobre negro saíam sangue e vida. E com eles morreram aquelas grandes bestas. E as aves já desciam do sol para o seu banquete. Então, saí do desfiladeiro e voltei sozinho pelos pontos mais altos, com as minhas armas inúteis. Eu deveria cantar um canto de vitória, mas não fui capaz e caminhei em silêncio. Agora estou velho, mais velho do que Quematzin quando morreu. E sei que era justo não cantar, porque foi tudo em vão. Os forasteiros voltaram. O meu povo está subjugado e minha mulher está morta por nada. E eu, que era o chefe, não sou mais nada no meu próprio lugar. Realmente, os deuses estavam morrendo. E não se importuna quem está para morrer. Esse é o final da história. O que vocês gostaram, não? Bom, eu vou fazer apenas um breve comentário dessa história, tá? É a obsessão, né? Aqui. É o embate entre crenças espirituais e crenças de soberania, entre os deuses e o poder das armas. O colonizador de ser o detentor de todas as coisas, numa configuração totalmente desleal e letal a um povo desprovido de possibilidade de se defender, a não ser na crença no poder dos deuses, que não alcançam o poder de fogo. E a figura que eu escolhi, ela representa essa ideia ela retrata, né, essa soberba do homem branco colonizador, que perdura até hoje com outras roupagens, com o intuito de estar sempre alerta e refletindo sobre este comportamento humano que perdura. Por milênios a gente pode se perguntar se essa atitude de branco superior, se ela existe, e como que ela está configurada hoje nos nossos dias. A figura é essa daqui, é um ser, essa aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí depois eu coloco na árvore, né, essa soberania do homem, da razão, do intelecto sobre todas as coisas. Vamos ver se vocês conseguem. Aqui é uma figura pequenininha, né? Então, às vezes, mas eu acho que aqui dá para vocês verem, terem uma ideia. E aí, quando a árvore voltar, eu coloco nela, tá? E aí fica a grande questão, a reflexão de vocês, o entendimento de vocês e do que vocês entenderam, a figura que vocês escolheriam para estar
sempre, né, lembrando a vocês aquela percepção que vocês tiveram. E é isso, a história ela é curta, como eu disse para vocês, mas ela é intensa e ela tem grandes pontos aí de reflexão. Nos vemos no próximo conto. Até o próximo olhar.